Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana Bottino, doutora em Bioquímica, PhD em Inovação e criadora do canal Cientista Empreendedor, um canal que a gente tem no YouTube, no Instagram e é um programa que ajuda cientistas a criarem negócios a partir dos seus resultados científicos. Eu hoje venho aqui nesse evento de Carreiras 4.0 falar para vocês sobre os desafios e as oportunidades para criar essas empresas dentro de uma universidade a partir do seu resultado científico, ou seja, você fazer o empreendedorismo científico, não deixar de ser cientista e aproveitar todos os seus títulos e a sua experiência para você levar alguma coisa para a sociedade. Então hoje eu vou contar aqui para vocês todos os pontos que são necessários para você considerar quando você for criar a sua empresa, a sua spin-off acadêmica, a sua startup acadêmica. Então, vamos começar. Primeiro, eu trouxe aqui um conceito para vocês de descoberta versus inovação. Por que eu trouxe isso? Porque a palavra inovação, ela está muito na moda. Todo mundo diz que inova dentro do seu local de trabalho, né, dentro dos seus afazeres. Tudo bem, isso é verdade. Só que a gente precisa aqui falar para vocês que, na verdade, a inovação, ela é um conceito econômico. Tá? Por isso que eu coloquei descoberta versus inovação. O que é descoberta do ponto de vista dos cientistas, né? Para os cientistas? A descoberta, ela é um ato acadêmico. Geralmente acontece dentro de um laboratório de pesquisa. Eu não estou entrando no mérito aqui de que qualquer pessoa fora desse ambiente pode descobrir alguma coisa. Claro que pode. Mas vamos ao conceito realmente. Então, é um ato acadêmico realizado dentro do ambiente universitário. O objetivo é formar recursos humanos qualificados, que são vocês, são os pesquisadores, são os jovens cientistas que estão começando. Quem é esse jovem cientista? É um aluno que saiu agora da graduação e está entrando na iniciação científica, começando a descobrir esse ambiente acadêmico, ambiente científico. É um mestrando, um doutorando, é um pós-doc que já passou, né, por todos os perrengues aí do mestrado e do doutorado e está se posicionando como profissional. São vocês que atuam nessa descoberta. Mas a descoberta acadêmica, ela tem uma tendência de levar muito tempo para ela se transformar em alguma coisa, se transformar num resultado científico, por exemplo. Né? A maturação dela leva anos. Do outro lado da descoberta, então a descoberta, na verdade, só para finalizar aqui o raciocínio, ela é quando você está pensando, está formulando ali as hipóteses, sabe? Você está colocando os seus experimentos, está organizando os seus experimentos para você testar dentro do ambiente laboratorial e descobrir alguma coisa. O outro lado oposto, então, a gente tem a inovação. Inovação é uma ação econômica, como vocês podem ver na imagem, executada na produção para elevar a competitividade e o lucro, agregar valor, normalmente protegida por patentes. E por ser uma ação econômica, né? Ou seja, em que eu estou criando alguma coisa, mas em breve isso tem que ir para o mercado para ser vendido e gerar receita para o empresário, a maturação dela, ou seja, o tempo em que eu descobri alguma coisa, vou inovar, vou promover aqui alguma inovação nesse produto ou nesse serviço, isso tem que ser rápido. Tem que ser rápido, porque no ambiente mercadológico, né, no setor econômico, nas indústrias, enfim, quando você está no mercado, você está lidando com uma alta competitividade entre os atores, entre as indústrias, entre as empresas. Não é que no ambiente acadêmico não exista. Só que do lado do mercado existe ali um jogo de conquista de cliente e que isso pode, na verdade, significar vamos dizer assim, o sucesso do empresário ou não,
Então, é uma ação que ela tem que ser muito mais rápida. Só que no meio do caminho entre a descoberta de alguma coisa e a inovação, eu acrescentei um termo, que são as invenções. É onde vocês, cientistas, também atuam. É aqui que a gente faz também as formulações, as hipóteses, a gente faz um estudo anterior dos artigos científicos para ver o que está no estado da arte dentro daquele estudo científico que você faz. Você elabora a sua hipótese, faz o seu projeto, submete aí para uma pós-graduação e aí você bola os experimentos em cima disso e tenta validar os seus resultados. O seu resultado pode ser positivo ou pode ser negativo. Das duas formas ele é um resultado. Mas vejam que no meio do caminho da descoberta para a inovação, foi visto que quando a gente trabalha, quando essa inovação ela vem de algum produto de alta tecnologia, a gente tem mais chance de se posicionar com mais competitividade no mercado, se tornar mais competitivo, melhorar a qualidade dos nossos produtos e serviços. Então, notem que a importância que os cientistas têm nesse processo de inovação, nesse processo de levar novos produtos e serviços para a sociedade. Vocês são atores importantes e durante muito tempo isso foi renegado. Os cientistas durante muito tempo não se viram como parte integrante desse sistema. Tá? Mas vocês fazem parte sim, porque o cientista sempre trabalha na fronteira do conhecimento, sempre buscando lá na frente coisas novas, coisas que ainda estão por vir, né? Então, acreditem nisso, que vocês fazem parte dessa cadeia de inovação e o quanto que vocês podem colaborar para a competitividade das nossas indústrias. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês ao longo dessa apresentação, tá? Então, vamos em frente. Eu trouxe aqui uma outra imagem que vocês podem ver, que é o ranking de inovação. Isso é um dado importantíssimo para vocês saberem, uma informação importante. Eu peguei esse dado do Global Innovation Index, de 2019, se vocês jogarem no Google, vocês vão achar essa pesquisa, e aí mostra o ranking global da inovação. Olha onde que o Brasil está. Nós estamos na 66ª posição, num ranking de aproximadamente 120 e poucos países. Então a gente está no meio do caminho aí. E foram considerados alguns indicadores. Então, quais são esses indicadores? O ambiente político e regulatório, a gente sabe que existe uma burocracia muito grande no nosso país, mas isso não é empecilho, tá? Isso pode retardar o processo, mas isso não é empecilho, eu vou mostrar para vocês também mais à frente. Recursos humanos para pesquisa, a infraestrutura geral para pesquisa, a gente sabe que nesses países que estão aí no topo da tabela, eles têm uma infraestrutura laboratorial muito mais refinada, assim, eles oferecem muito mais subsídios, né, e produtos de mais alta qualidade para que aquela pesquisa seja feita com mais rapidez, com mais velocidade, né? Sofisticação do mercado para lidar com essas inovações, para acessar os laboratórios de pesquisa. O nosso mercado não é muito sofisticado e nossos empresários, eles são muito avessos a risco, né? É claro que para pesquisa, né, investimento em pesquisa e desenvolvimento, o Estado é que precisa investir. Isso já foi dito até pela Mariana Mazzucato, uma economista super reconhecida e renomada, né? Mas é o Estado que precisa investir. Mas ainda assim, fora do Brasil, existe aí uma participação muito ativa de empresários, mesmo em estágios iniciais da pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, isso também colabora para que o Brasil não esteja muito bem posicionado, né? O fato dos empresários ainda não estarem tão preparados e serem muito avessos a risco. O ambiente em si para negócios, né? A gente não tem um ambiente ainda no ponto ideal, né? Hoje aqui, no dia que eu estou falando essa palestra para vocês, no ponto ideal para estimular
essa relação, o investimento do empresário em pesquisa e desenvolvimento. Já existem algumas iniciativas, mas comparada com outros países, a gente ainda está um pouco atrás. Criação e difusão do conhecimento, os ativos intangíveis, né, que são as patentes. Então, assim, o próprio conhecimento, né, o próprio know-how. Então, assim, foram analisados vários indicadores, tem mais, a lista é imensa, vocês podem acessar esse documento para vocês terem essa informação. Então, veja que a gente tá ali no meio do caminho, a gente começou a melhorar em algum momento, eu vou mostrar para vocês em que ponto que foi esse. Então, continuando aqui a nossa parte da apresentação em que eu vou dando informação para vocês, um outro dado importantíssimo tem a ver com os pedidos de patentes depositados no INPI. O que esse gráfico nessa imagem está mostrando aqui para vocês? Vejam que na linha vermelha está mostrando a quantidade de pedidos de patentes que são depositados aqui no Brasil via PCT. O PCT é um tratado internacional, né, de cooperação entre os países. Isso significa dizer que países de fora do Brasil, estrangeiros, estão depositando patentes aqui no Brasil. O que isso significa, gente? Patente significa reserva de mercado. Se eu crio alguma coisa e eu penso em fazer uma patente, significa que eu quero atuar no mercado. Então, o que eu quero fazer eu quero reservar aquele mercado para que eu tenha o monopólio da exploração daquela tecnologia e eu consiga ser bem-sucedida mercadologicamente, né, dentro do âmbito empresarial. É isto que significa. Então, quando a gente observa um dado desse, de que a gente vê que países de fora do Brasil estão depositando com muita frequência, muita quantidade, produtos aqui no Brasil, significa que eles estão reservando o nosso mercado para eles. Ou seja, a gente fica dependente sempre do produto externo. Então, vejam que isso é uma informação importantíssima para vocês acordarem, gente. Isso aqui são dados reais. Reais. Eu acho isso... Eu vou colocar aqui a palavra perigoso, mas porque não está me vindo outra palavra no momento, mas eu acho que isso aqui é um sinal vermelho, é um alerta muito grande, que a gente tem que ter a consciência de que esses números existem e que a gente tem que se mobilizar. Enquanto cientista, enquanto jovem cientista, o que a gente precisa fazer? A gente não pode continuar... O mundo mudou muito, gente. O mundo mudou muito. Antigamente, né, assim, há uns anos atrás, era muito comum a gente encontrar pesquisadores, claro, que pensam o seguinte: eu sou remunerado para fazer ciência básica, para pensar, fazer os questionamentos da natureza. Sim, a ciência básica, ela continua sendo importante. Só que a gente tem que olhar para o mundo como ele está hoje. A gente precisa olhar para o mundo como ele está hoje. E a gente precisa mudar o nosso mindset. Ainda que tem muita gente que não gosta dessa palavra porque está na moda, mas é verdade. O mindset é um conjunto de atitudes e posturas que a gente se movimenta para mudar uma realidade. Tá? Então, a gente tem que ter consciência desses dados e ficar, olha, com a orelha bem em pé e prestar atenção. O que a gente pode fazer de diferente? Vamos continuar. Então, prestem atenção, porque países externos estão reservando o nosso mercado para eles e a gente é obrigado, porque não tem tecnologia brasileira, né, em alguns casos, e a gente acaba sendo obrigado a comprar os produtos deles. Esse aqui é produto da China, é produto dos Estados Unidos. Mas por quê? Porque a gente não produz. E por quê também? Porque eles reservaram o mercado, né, e patente a competitividade, ok? Vamos para a próxima. Bom, então eu falei para vocês sobre inovação, o conceito de descoberta, o conceito de invenção.
O que as patentes têm a ver com isso? As patentes estão inseridas no âmbito da inovação, assim como também os cientistas, né? Porque cientista está patenteando muita coisa, né? Muitos resultados científicos. Então, é todo um cenário de que vocês fazem parte. O que eu estou mostrando aqui, tentando mostrar para vocês, é que a ciência faz parte desse cenário, mas que durante muito tempo ela mesma renegou essa participação. Mas vocês que são jovens cientistas estão aqui para mudar essa nossa realidade. E aí agora eu trago um conceito do empreendedorismo que está muito na moda. Todo mundo fala agora de empreendedorismo, de startups, né? Então, mas o que é realmente o empreendedorismo? O empreendedor, o que é o empreendedor? Vamos começar por isso. O que é um empreendedor? Não é um conceito recente. Tá? Na verdade, esse conceito já existe, sei lá, desde muito tempo, talvez em 1900, isso já começou lá nos Estados Unidos, sabe, nas primeiras ocupações territoriais. Então, aquilo já era trabalhado lá há muito tempo, esse conceito. E em 1950, o Schumpeter, que foi o importante economista, ele cunhou esse conceito do que é o empreendedor. Então vejam na imagem junto comigo agora. O empreendedor é a pessoa capaz de converter uma nova ideia ou invenção em uma inovação de sucesso. Então vejam que eu falei na primeira imagem, uma das primeiras imagens que eu falei para vocês. O empreendedor, ele pega aquele invento, né, o que ele fez, mas ele transforma em uma inovação. Ele não guarda, ele não delega para terceiros. O empreendedor, ele tem uma atitude própria, ele tem uma motivação própria, tá? Ele tem um comportamento que é importante, que ele faz acontecer. Ele tem um começo, meio e fim. Então veja que isso foi dito por esse importante economista. Então vejam também que a inovação, ela é de fato uma ação econômica, tá? E o que é empreender? Eu faço questão de falar isso daqui para vocês, porque normalmente o empreendedor, desculpa, ele é muito ansioso. A gente é muito ansioso para ver os nossos negócios, o que a gente está construindo, né, ser colocado logo no mercado, enfim, a gente ter retorno. Só que empreender, quando você decide empreender e criar algum negócio, você tem que ter em mente que você vai começar uma jornada em que a incerteza vai fazer parte, tá? O empreendedor, ele não tem certeza de nada, ele se planeja, é diferente. Então ele tem um feeling, ou então ele faz um estudo de mercado dizendo, cara, eu acho que o caminho é esse daqui. Mas tenha em mente que esse caminho é incerto. Não significa que o fato de não ter dado certo aqui pode te dizer que existe um outro caminho. O que eu quero dizer, deve ter um outro público-alvo para esse produto, esse serviço que você está desenvolvendo, ok? Então, é uma jornada em que a incerteza faz parte. Começa de uma forma, mas você não sabe para onde vai. Quer dizer, aquilo que você imaginou não é o teu destino final. Aquela tua clientela talvez não seja aquela. Pode ser outros clientes. Então tenha isso em mente, porque aí isso transcorre de uma forma menos ansiosa para você, tá? Então vamos em frente. Então, tendo dito tudo isso, eu falei sobre a inovação. Então a questão das patentes, o empreendedor, ele tem uma invenção que ele quer transformar numa inovação, isso vocês já entenderam muito bem. E eu vou mostrar para vocês aqui agora por que é tão difícil empreender na academia. Então eu vou mostrar alguns cenários, métricas e algumas soluções para vocês. Então vamos lá. Bom, o cenário atual que eu trago para vocês é com relação à estrutura das universidades, mas em termos das patentes novamente. Como eu falei, patente é mercado, ok? E na verdade, um meio que faz a gente sair da invenção para se transformar num produto, tá? É uma forma de você materializar isso num produto, ok?
Então, eu tenho muita experiência em núcleos de inovação tecnológica, tá? Toda universidade, todo centro de pesquisa tem um NIT. Eu trabalhei no NIT da UFRJ durante um ano e pouco, e há 5 anos eu trabalho no Núcleo de Inovação Tecnológica do Ministério da Ciência, o NIT Rio. Então, ali eu atuo muito com os pesquisadores na questão das patentes, tá? São 8 institutos de pesquisa que tem aqui no Rio de Janeiro e lógico, né, que eu tentei fazer a negociação e a comercialização dessas patentes. Então, o que eu trago aqui para vocês? Dá uma olhada na imagem. Vejam que a partir de 2007, mais para frente eu vou falar um pouco sobre a Lei de Inovação, então vocês vão entender o porquê dessa data. Houve um aumento muito grande da quantidade de pedidos de patente das universidades. Por quê? A Lei de Inovação de 2004, ela veio estimular que as nossas universidades se tornassem mais inovadoras. Inovadoras em que sentido? Por meio das patentes. Então, ela estimulou que os pesquisadores começassem a patentear as suas criações, todos os resultados, né, os que eram possíveis de serem patenteados. Então, houve um aumento muito grande. Mas, eu faço uma pergunta para vocês agora. Qual o objetivo da patente? Vamos botar assim, é vender alguma coisa. Eu estou reservando o mercado é ação econômica novamente, então eu estou vendendo alguma coisa. Então eu posso pegar essa patente, o pesquisador ele pode pegar essa patente e licenciar para uma indústria, ou seja, fazer uma transferência da tecnologia para aquela indústria produzir, escalar o produto para que chegue na sociedade, ou então ele poderia criar alguma empresa. Mas os frutos dessa patente, vamos dizer assim, né, ou seja, as receitas, as vendas que são feitas em cima da patente, deveriam retornar para a instituição em forma de royalties. Isso está previsto em lei. Então, a universidade pública, ela pode sim receber recursos privados, desde que haja um documento jurídico regulando sempre essa relação. Não é que ela pode receber a qualquer momento dinheiro, não. Não é isso que eu estou falando. Mas a Lei de Inovação permite que ela receba royalties. Então, o que isso significa? Que todo aquele investimento público que foi feito na pesquisa, uma vez que está sendo vendido no mercado, isso pode retornar para a instituição e eu investir cada vez mais em pesquisa. Equilibrar com os investimentos do governo, ou então eu ter mais investimentos ainda, ok? Mas, pessoal, infelizmente, isso não acontece. Isso não acontece. Isso seria um mundo, assim, ideal e muito feliz para as universidades brasileiras, só que isso não acontece. Eu trouxe aqui um dado do NIT Rio, só que não há previsão de royalties para, sei lá, a gente tem quase 400 patentes, né, considerando todos os institutos do Ministério da Ciência, aqui no Rio, tá? Aqui no Rio. E não há previsão de royalties. A gente não conseguiu licenciar para nenhuma indústria. E eu garanto para vocês que essa informação que eu estou dando aqui para vocês não é diferente de outras universidades. Eu passei pela UFRJ, não é diferente. Pode ter tido uma transferência ou outra, sim, deve ter um caso ou outro, né? Nas universidades de São Paulo também, eu tenho certeza que tem alguns casos, mas não é a maioria. Então, essa é a nossa realidade. A gente não consegue fazer com que isso retorne para o pesquisador, para a ciência, tá? E esse é um dos objetivos da patente da Lei de Inovação. Então, o que isso significa? Quando a gente faz uma patente, significa que eu estou gastando o dinheiro público
para sustentar um pedido de patente que ele não atinge o seu objetivo. Então, ó, os cofres públicos, a gente está onerando cofre público. Ah, Mariana, mas é só R$100 para depositar. Sim, para depositar, mas depois tem as manutenções, que eu não vou entrar aqui em valores porque eles variam muito. Enfim. Ah, mas é só R$100. Só R$100 para um pesquisador. E para os outros? Ah, mas o outro pesquisador também quer. Multiplica pela quantidade de pesquisadores que tem na sua instituição. Então, o gasto público aumenta. E a gente tem que gastar esse dinheiro público só porque ele é público? Não, né, gente? Não. Não, a gente não tem que gastar. Pensem na consequência disso daqui. E aí, fica gastando para quê? Qual o objetivo fim? Ah, um dia alguém vem e pega, alguma indústria vem e pega. A gente está delegando novamente para terceiros a responsabilidade, mas na verdade a responsabilidade também é nossa, também é do pesquisador, também é de vocês, jovens cientistas, que estão atuando aí ativamente na pesquisa. Então tenham consciência disso, tá? Vamos em frente. O segundo cenário que eu trago aqui para vocês é a visão dos cientistas. O segundo cenário que eu coloco aqui para vocês é a visão dos cientistas, tá? O que acontece? As pesquisas aplicadas, eu não estou entrando no mérito da ciência básica, ok? A ciência básica vai sempre existir, tem resultado científico que realmente não vai conseguir chegar no mercado, mas outros resultados científicos tem sim. E as pesquisas mais aplicadas, elas não são feitas em conexão com as necessidades do mercado. Essa é a verdade. Na ciência existe uma diferença muito grande, porque na ciência a gente cria muito as coisas para responder os nossos questionamentos científicos, os questionamentos que a comunidade científica coloca. Isso é normal. Mas na hora de criar negócios, eu preciso entender o mercado, eu preciso olhar para o mercado. Eu não posso olhar só para os meus conceitos científicos, entendem? Então, existe uma desconexão muito grande. Por isso que a maioria das patentes, eu digo 90% das patentes, estão nas prateleiras, vamos dizer assim. Elas estão guardadas, só expostas numa vitrine, né? E que vão ficar guardadas e vão receber investimento. Aliás, investimento não. Talvez nunca recebam investimento, talvez nunca se transformem realmente em negócios, talvez nunca vire um produto. Por quê? Porque eu fiz apenas pensando no meu projeto científico, no meu questionamento, eu enquanto pesquisador. Eu não olhei para o mercado. Tá? Então, isso é consequência desse mindset que foi ensinado pra gente lá atrás, como eu falei no início da apresentação para vocês. Não é tradição das universidades brasileiras criarem spin-offs acadêmicas e criarem empresas. Isso sempre foi visto com muito preconceito. As patentes, elas quebraram já um pouco isso. Os pesquisadores estão aceitando muito mais, as universidades aceitam muito mais isso. Né? Mas lá atrás, isso foi visto com preconceito. E hoje em dia também ainda tem uma certa resistência. Eu acredito que está mudando, mas ainda existe uma resistência. Um segundo ponto é que os cientistas não são estimulados a serem proativos para associarem a pesquisa ao mercado. E de fato não são, como eu acabei de falar. Né, eu acho que existem ainda muitas críticas com relação a isso. Tipo, o pesquisador ainda pensa o seguinte: poxa, eu vou ficar vendido para uma empresa. Não precisa pensar desse jeito. Você apenas está pensando de uma maneira diferente, de uma tal forma que aquele teu resultado possa beneficiar, ajudar uma empresa a se tornar mais competitiva, ou até mesmo você criar uma empresa com aquele teu resultado científico. E você continua com as suas pesquisas, uma coisa não impede a outra. E um terceiro ponto que para mim é o mais preocupante
é a falta de alternativa para o jovem cientista. Por quê? O jovem cientista vê a carreira acadêmica como única opção. Sempre foi estimulado para a gente apenas o concurso público. Eu estou sendo formado para ser pesquisador, eu tenho que passar no concurso público. Só que não tem concurso público, né? Pelo menos não está abrindo, a gente não sabe quando vai abrir, mas se abrir, quantas vagas são disponibilizadas? E você acha que vai caber todo mundo que está sendo formado? Não cabe todo mundo, tá? Então vocês têm que ter isso em mente. Tudo bem, se você quer ser pesquisador, quer atuar, não tem problema nenhum. Mas eu quero que vocês considerem outras possibilidades, que vocês possam conhecer outros caminhos que não seja esse único, porque sabe o que pode acontecer, que é o meu grande receio? Você ser um talento desperdiçado. Você ser um talento desperdiçado. Isso é muito ruim para um jovem que investe em pesquisa. A gente sabe do que o cientista abre mão para estar ali no laboratório, pensando em todos os experimentos, ganhando pouco, gente. Então vocês têm que fazer valer esse título. A gente abre mão de muita coisa pela ciência, tá? Vamos continuar então. E o terceiro ponto importante é a visão do empresário, a visão do mercado. O empresário, ele não conhece as pesquisas acadêmicas porque ele não está inserido nesse meio, porque ele não vê valor. É porque ele não vê valor, mas por quê? Porque ele nunca foi estimulado para isso, sempre teve vamos dizer assim, uma guerra de falas, né, entre o cientista e o empresário. O cientista diz que o empresário não entende o que ele fala e vice-versa, ninguém se entende. É visto com muito preconceito, né? Então o empresário sempre vê, poxa, o cara emperra, tem sempre muita burocracia e tal. Então ele não se sente estimulado a investir na pesquisa. Como eu falei no início, a gente não tem um ambiente de negócios, ou pelo menos não tinha um tempo atrás, que estimulasse essa aproximação. Mas você pode estimular essa aproximação. E por outro lado, assim, existe uma oportunidade muito grande, principalmente para os cientistas, porque grande parte, mais de 90%, isso é uma fonte do Sebrae, mais de 90% das empresas brasileiras, elas são micro e pequenas empresas. Não são as grandes empresas que dominam, assim, que tem maior quantidade, em termos de quantidade de presença aqui no Brasil. Tá, mas tem muita pequena empresa que muitas vezes, e quase certamente, elas não têm dinheiro para investir em P&D, mas elas podem ser ótimas parceiras para te ajudar no momento de transição do teu resultado científico para o mercado. Tem que pensar nisso. Então, dentro de todo esse contexto, que eu falei, tanto estrutural como a visão dos cientistas, como a visão dos negócios, o que acontece? A gente vive num vale da morte incrível, sabe? Parece que a gente nunca consegue atravessar. Esse vale da morte, ele realmente existe, não só aqui no Brasil, é um momento difícil da gente atravessar. O que é o vale da morte? É quando a gente consegue pegar aquele resultado de bancada, transformar num protótipo que o mercado consiga, seja mais tangível e palpável para o mercado, para daí sim a gente construir em cima desse protótipo, uma vez validado aqui no mercado, a gente sim construir uma empresa. Começar a estruturar uma empresa, começar a pensar em ter um negócio. Então, esse vale da morte é quando a gente tá na pesquisa, eu chego ali na beira e falo assim, cara, eu vou patentear o meu produto. Quando você pensa em patente, você já está pensando em mercado. Tenha isso em mente. Então, você já está sendo responsável por
transformar o seu resultado científico num produto para o mercado, ok? Então, pensou em patente, o que você tem que fazer para atravessar o Vale da Morte? Você tem que procurar alguma indústria que seja parceira sua no desenvolvimento. É uma indústria que tenha, lógico, a ver com aquela tecnologia que você está desenvolvendo para que vocês, em conjunto, desenvolvam. Por quê? Porque esse resultado de bancada, ele precisa ser testado em campo, vou dizer assim, em campo, num ambiente industrial, um pouco mais próximo da realidade do cliente. Tá? Se você ficar com os testes de bancada, você nunca vai saber. Então, o Vale da Morte, que é essa separação entre a ciência e o mercado, efetivamente, vai continuar. Mas eu tenho o caminho. Eu, enquanto cientista, eu sei o caminho. E é esse caminho que vocês têm que seguir. Ok? Vamos em frente. Então, assim, qual é a solução? Eu falei do cenário, tá? Eu falei de algumas métricas, né, que estão embutidas aí no cenário, que é a questão das patentes. E qual a solução para você? Né? Eu acho que a gente está num momento em que o empreendedorismo está tão difundido que a gente tem acesso muito fácil à informação. E eu gosto muito de referenciar esse autor, que é o Steve Blank. Ele é um autor reconhecidíssimo no Vale do Silício, em que ele fala a frase que a gente traduziu aqui para o Brasil, que quer dizer vá para a rua. Ele fala get out of the building and test your idea. Ou seja, os fatos estão fora do escritório. Dentro dele só existem opiniões e hipóteses. Então a gente tem que pegar essa frase do Steve Blank e embutir ela na nossa realidade do cientista. O que ele está dizendo para a gente? Você está testando ali o tempo todo no laboratório seus resultados científicos. Ok. Quer transformar em patente? Quer ir para o mercado? Ir para a indústria? Saia do laboratório. Vá para a rua. Saia do laboratório. Visite empresas. O teu produto, você acha, tem assim uma primeira sugestão de que os teus potenciais clientes, teu público-alvo é uma indústria, é uma empresa? Vai até eles. Faça contato com eles, não espere, não sente no seu laboratório achando que só porque você conquistou um título de mestre ou de doutor ou tem um PhD, que as pessoas vão chegar até você. Isso pode acontecer, mas não espere isso, seja proativo, seja um empreendedor, vá até eles. Procure entender como aquela empresa funciona. Em algum momento você já perguntou como que a indústria faz com aquela tecnologia que pode ser muito parecida com a sua? Duvido que tenha perguntado. Então, se você não fizer essa ação de ir para a rua, de ir até esse teu público e entender como eles fazem, o Vale da Morte vai continuar, a distância entre ciência e mercado vai continuar, você vai querer patentear de qualquer jeito para constar no seu currículo Lattes um número de pedido de patente, só que eu sinto te informar que as pessoas já sabem dessa informação, que você só tem um pedido de patente. E você vai culpar o INPI por causa do tempo que ele demora para autorizar. Porque o INPI demora, mas eu sou um pesquisador inovador. Não é. Cadê teu produto no mercado? Você tentou? Então, essa não é a mentalidade, não pode ser a mentalidade de vocês. Vocês têm acesso à informação e vocês têm que criar uma geração diferente. A gente tem que deixar para trás um pensamento que antigamente era válido e hoje não é mais. E hoje não é mais. Então, você tem que perguntar para essa indústria como que ela trabalha nesse sentido, com o que tem a ver com a tua tecnologia. Vá para a rua, seja proativo nesse sentido, tá? E para você estabelecer as parcerias, como eu falei para vocês aqui,
A solução está na Lei de Inovação. Pessoal, a Lei de Inovação é de 2004. E ela foi criada, assim, qual é a frase que vocês têm que guardar sobre a Lei de Inovação? Vocês podem jogar no Google, qualquer um tem acesso à lei da inovação, ok? Qual o objetivo da Lei de Inovação? Guardem essa frase. Viabilizar que a pesquisa científica chegue na vivência do cliente. Olha só que interessante essa frase. O objetivo é esse, gente. É esse. É estimular que o teu resultado, que aquilo que você está criando, chegue na vivência do teu cliente, do teu público-alvo. Faça acontecer. E dentro da Lei de Inovação, como que você pode fazer isso acontecer? A Lei de Inovação estabeleceu, em alguns dos seus artigos, o artigo 4º, 8º, 9º, principalmente, como que você pode fazer essa relação com o setor privado. Por exemplo, o pesquisador pode compartilhar o laboratório com alguma empresa. Ele pode prestar serviço técnico especializado. Então, por exemplo, vocês identificaram uma empresa que quer ter uma comprovação científica em cima de alguma análise. Por exemplo, eu quero fazer análise de água, mas eu quero que o resultado tenha aí um respaldo científico. Vocês podem prestar esse tipo de serviço para uma empresa. E isso é muito bom porque você se aproxima de uma necessidade que a empresa tem. Então, em cima disso, você pode ter um estalo para construir uma ideia de negócio ou então fazer uma parceria com ele, que é, aliás, o que é dito no artigo 9º. É estimulado que o laboratório de pesquisa, que o pesquisador, faça parceria tecnológica com a empresa e que a empresa participe de todo o desenvolvimento desde o início. Desde o início, olha, então você está aí redigindo um novo projeto, aí submetendo, você está fazendo mestrado, doutorado, ou então já está no pós-doc, então você já é um pesquisador, está cheio de aluno, então vamos lá, vamos pensar aqui em cima desse projeto. Isso aqui tem um potencial aqui para se relacionar com uma empresa. Então será que não tem uma empresa que toparia investir e ajudar no desenvolvimento em conjunto? Porque aí eu vou pegar aquele resultado vai ter um valor científico muito grande, porque você não vai deixar de publicar por causa disso, e tem uma grande chance disso se transformar num produto para a sociedade, num negócio. Então a Lei de Inovação permite isso. Só que atenção aqui, um ponto. Para qualquer uma dessas relações que eu falei aqui para você, precisa ter documento jurídico. Isso tem que ser informado ao NIT da sua universidade. Não faça escondido. Não faça, tá? Tem uma relação? Procura o NIT, conversa com eles. Olha aqui, eu tenho uma possibilidade de parceria. Eu quero fazer um contrato com essa empresa. Porque tudo tem que estar regulado juridicamente. Tá ok? Então, vamos em frente. A solução, dentro ainda do âmbito da solução, o que aquele pesquisador, chefe de laboratório, então, junto com os seus alunos, ele vai poder fazer com aquele resultado, então? Ele pode fazer um pedido de patente. Se ele tiver aquela mentalidade antiga que eu falei para vocês, ele vai querer fazer um pedido de patente para constar no LAT, beleza. Vai ficar arquivado no INPI, e você vai ser responsável por uma daquelas pessoas ali que gastam dinheiro público e que ele se perde. Ok? Mas uma segunda opção, o pesquisador pode licenciar para o mercado. Olha, eu não quero ter empresa, eu quero continuar na minha pesquisa. Não tem problema nenhum, sem problema nenhum. Mas pelo menos faça uma parceria de que aquilo dê vazão para a indústria. Olha aqui, indústria. Beleza, transforma isso aqui num produto, eu quero continuar com a minha pesquisa. Ok, aí você vai ser um pesquisador super inovador. Muito bom para você. Muito bom, excelente. Ou então uma terceira opção, que é a que eu estimulo muito mais, é a questão que eu falei para vocês da visão dos cientistas, algumas imagens lá para trás,
em que eu me preocupo muito com o destino profissional dos jovens, dos mestres, doutores e pós-docs que estão sendo formados. Aonde que vocês vão atuar? De repente vocês dão sorte de entrarem numa empresa privada, ok? Ou então passarem num concurso público, ok? Mas o que mais vocês podem fazer? Se você jovem tem essa vontade de ter uma empresa, quer ser um empreendedor, o que eu estimulo é que eu estimulo o pesquisador a estimular os seus alunos a incubarem essa ideia, a criarem uma spin-off acadêmica. O pesquisador não quer ser empresário, tudo bem, ele já tem ali a carreira dele que está sendo construída como pesquisador, mas aquele jovem que está trabalhando com você, ele não tem. Então, se ele tem esse viés, essa vontade de se transformar num empresário, o que ele pode fazer? Vocês podem pegar esse resultado que tenha talvez um viés de mercado, estimule esse teu aluno a abrir uma spin-off acadêmica. O que é spin-off? É alguma coisa que derivou de algo. Então, a spin-off acadêmica ela pode ser um braço do seu laboratório, só que focado no mercado. E você, pesquisador, coloca os seus alunos para se transformarem em empresários, para tocarem aquele projeto, né, de negócio, aquele projeto de empresas. E, de repente, vira uma empresa de sucesso que ganha mercado. E, consequentemente, aquele grupo de jovens, né, os seus alunos, vão virar empresários, vão contratar pessoas, enfim, vão conhecer sobre negócios. Então, a gente acaba permitindo que a economia gire, a gente cria uma nova realidade dentro da universidade, mas a partir da nossa iniciativa própria, tá? A partir de toda a informação que eu estou passando aqui para vocês, que isso é possível fazer. Isso é possível fazer. O que não dá é para vocês segurarem o resultado e falarem, não, eu não quero, eu tenho ciúme dos meus dados, eu tenho ciúme disso. Não pode ser mais assim, gente. A gente tem que permitir e dar vazão a esse conhecimento, sabe? Estimular que o pesquisador, uma informação aqui importante, o pesquisador, por ele ser servidor público, ele pode ser sócio cotista dessa empresa. Ele não pode administrar. Então, o pesquisador pode continuar assim, vamos dizer assim, nos bastidores, tá? Ou seja, aquela spin-off acadêmica, ela tem um respaldo, uma base científica, ok? E aquele jovem toca, aquele jovem vai ser o diretor executivo, ele vai estruturar aquilo num negócio, vai ter conhecimento de negócio. Se ainda não tem conhecimento de negócio, isso não é problema. Todo mundo pode desenvolver conhecimento de negócios, tá? Não é porque você não tem que você não vai ser empresário. Isso todo mundo pode aprender, ok? Então é isso que eu estimulo, essa é a solução para a gente dar vazão a esse conhecimento científico, para a gente patentear com mais estratégia. Claro que tem muito mais coisa aqui para a gente abordar. O meu objetivo era dar um panorama para situarem vocês no tempo e no espaço, para vocês terem uma visão, olharem de fora. Eu quis puxar vocês aqui para fora, para vocês olharem a realidade da universidade, o que está acontecendo, principalmente, assim, um pouco também pelo meu ponto de vista, porque eu fui cientista como vocês, eu trabalhei muitos anos na bancada, mas depois que eu fui para o mercado, eu comecei a ver a ciência de um outro ângulo. Então essa é a minha visão e a minha experiência de negócios que eu estou trazendo aqui para vocês. E aí, a partir daí, a gente pode construir toda uma estratégia para que vocês criem uma spin-off, criem uma empresa de base tecnológica com mais consistência. E aí, pessoal, eu convido vocês a conhecerem o programa de negócios do Cientista Empreendedor. É um programa que a gente desenvolve competências empreendedoras, dá a visão de negócios para o cientista. A gente ensina você a validar as suas ideias, é muito importante a validação da ideia. E vocês, assim, vocês enquanto cientistas podem ser que criem negócios que não necessariamente vai ser um aplicativo ou um software. Eu não posso tratar da mesma forma
vocês como, por exemplo, eu trataria uma pessoa que quer criar um aplicativo, porque o aplicativo ele tem mais chance de chegar muito mais rápido ao mercado. Talvez o que vocês estejam construindo seja muito mais demorado, é muito mais complexo. Então, certamente vocês não vão chegar com uma velocidade que um aplicativo chega no mercado. Vocês levam mais tempo. Mas nem por isso isso é um ponto negativo e vocês vão desistir disso, não. Tá? A gente dá toda uma assessoria, mentoria, a gente trabalha muito em conjunto com vocês. Eu convido vocês a conhecerem as mídias sociais do Cientista Empreendedor. Pelo Instagram, eu faço live direto por lá. Me sigam porque eu posto conteúdo direto relacionados a negócios, a patentes, então não percam esse conteúdo. E também o YouTube do Cientista Empreendedor, onde também tem muito conteúdo por lá que pode começar a te ajudar a ter uma consciência empreendedora, a entender um pouquinho de negócios focado para a área científica. Tá bom? Eu adaptei muito do meu conteúdo e da minha experiência de mercado para vocês cientistas. Tá ok? E eu fecho essa apresentação com uma reflexão perguntando qual a sua estratégia para a vida. Você está adquirindo títulos e como que você vai atuar profissionalmente com tanto título, com tanta inteligência que você tem? Reflitam sobre isso, pensem na vantagem competitiva que vocês estão construindo para vocês mesmos, tá? E vamos nos posicionar muito bem no mercado. Eu deixo aqui o meu contato, meu nome é Mariana Bottino, tá aqui o meu e-mail, contato@cientistaempreendedor.com.br. Se vocês me adicionarem no Instagram do Cientista Empreendedor, vocês podem falar comigo por mensagem direta, que eu converso com vocês. Também no meu perfil do Instagram do Cientista, eu tenho várias atividades, a gente pode fazer mentoria em conjunto, assessoria, consultoria, o que você precisar. Espero que tenham gostado. Um beijão. Tchau.